Antes da gente fazer a pergunta que o Facebook não quer calar sobre uma postura de um poeta comissionado, eu vou perguntar sobre torres de celular para o nosso amigo Murilo. O que acontece com as torres de celular que você estava bravíssimo com o jornal Gazeta Paraense? Não tava bravo. As pessoas pensam que eu tô bravo escrevendo, mas não tô. É porque a gente não consegue. O jeito de argumentar assim às vezes parece, mas não é, não. É sempre serenamente. Serenamente, né? Meu Deus. A maioria das vezes que eu escrevo em casa, por incrível que pareça, eu escrevo dando risada, cara. Dando risada porque às vezes eu não acredito nos absurdos que eu leio, né? Aí você acaba escrevendo de uma forma pra responder, mas dando risada sempre, porque não adianta também ficar nervoso. Com relação às torres, né? Existe aí uma questão que já vinha desde o outro governo, né? Do Paulo Miota. Eu não lembro se no César Pagan já chegou a ser alvo de grandes discussões isso. Eu já pedi várias vezes, vou pedir agora ao vivo para você, Rogério Catanese. Conta pra gente, já pedi pra você, parece que não responde pra gente. Quando que teve, qual que foi o assunto tratado numa audiência pública que teria acontecido na Câmara para tratar desse assunto. O que foi tratado lá, mostrou-se o que, quais foram os resultados daquilo. Porque eu tenho uma informação de um engenheiro da Vivo. Então até vou pedir ao vivo por aqui para o Paulo, do pessoal da tribuna, procurar essa informação, por que foi desligado, se é que está realmente desligado. Porque se foi desligado via medida judicial por questão de saúde pública, aí abre um precedente para todos os outros amparenses. Né? Não é Essa só... torre não é do lado da casa do Beira, é atrás do Rangel, não sei. É do lado, acho que quase do terreno da casa do Beira. E segundo esse engenheiro da Vivo, ela está desligada já há alguns anos. E ela que seria o grande problema da área central para todas as operadoras, porque uma torre é usada para todas. Então tem se buscado ao longo desses anos alternativas para cobrir essa falha. Então aí teve agora a proposta de lei aprovada pela Câmara, que libera a construção em terrenos menores. Então assim, eu gostaria muito de saber o porquê disso, Paulo. Porque se for assim por uma questão, o terreno, não sei o que, lá invadiu o terreno, aí tudo bem, é uma questão do terreno, do local ali. Agora se é uma questão assim, não, moradores locais trouxeram estudos que isso faz mal para a saúde, eles não querem isso, então bloqueou. Aí abre precedente para todos os outros habitantes da cidade. Então, eu gostaria muito que o Rogério Catanese trouxesse informações, marquei o João Marcelo Pavan também. Bem interessado, João Marcelo, surpreendendo positivamente. O melhor vereador até agora para mim. Também, verdade. Marquei o Carlos Alberto Martins por ter sido vereador e com certeza ele deve ter algum tipo de informação disso. Eu me lembro que teve uma audiência pública na Câmara sobre esse assunto. Não sei se o Paulo vai lembrar alguma coisa. Não lembro a data, mas eu lembro que teve, sim. Teve, né? Sobre exatamente esse assunto. Então, Rogério Catanese, dá uma força pra gente aí, responde lá quando a gente marca alguma coisinha lá, porque é importante, a população não tá fazendo picuinha, eu não tô perguntando se foi viajar, fazer cursinho, tô perguntando uma questão objetiva que foi tratada na Câmara. Exatamente. A gente que mete o pau sempre aqui, né, a gente tem que realmente elogiar, né, um camarada que nunca ninguém escutou, né, aqui em Amparo principalmente, né, foi eleito vereador e está dando, né, noção e mostrando que de repente você renovando realmente pode ter surpresas boas na política. Então o Pavan aí realmente até agora está surpreendendo positivamente. O João Marcelo Pavan, que é do Distrito de Arcadas, do PSB, ele fez um comentário muito interessante na última sessão, Conrad, sobre a questão da obra da SP-95. Uhum. Ele até resumiu bem o que ele acha que essa obra é uma verdadeira colcha de retalho, ele disse ali. Com certeza. É uma mesmo. colcha de retalho. Ele criticou, por exemplo, a CETESB por estar dificultando a liberação de alguns
licenças ambientais. Licenças ambientais em alguns trechos. E ele falou, olha, do jeito que a obra está sendo feita, ela está ficando de um jeito que está oferecendo muito perigo a quem está passando lá. Então tem que acelerar, para que a obra seja feita de uma forma contínua, não em trechos e trechos, né? E pedaços de trechos. Pedaços. Quem anda lá percebe realmente um negócio muito esquisito aquela obra. E tem alguns abismos. E depois, no final da sessão, até eu conversei com ele, eu falei, até com isso assim, João, se alguém vai começar uma obra aqui dentro da cidade de Amparo, ou até uma obra de nível estadual, e ele pode começar a obra sem ter antes uma licença? Né? Eu perguntei essa questão. O João não, eu falei que cabe a quem embargar a obra, parar a obra, se você começa uma obra sem ter a autorização da prefeitura, a autorização dos órgãos da CETESB, enfim, de um órgão, de um outro órgão. Cabe a quem? Cabe a esses órgãos, a prefeitura, tal, em parar essa obra, não deixar que ela seja feita. Aí eu até questionei, mas João, como é que o governo do estado começou uma obra se ele não tinha licença ambiental de lugar nenhum, e muito menos ser desapropriado um monte de área na SP95? É porque tinha eleição ano passado. Essa foi a questão que eu perguntei isso ao João Marcelo e concordou comigo também. Eu acho que realmente, do ano passado, se você lembra, Conrad, eu falei aqui mesmo no Bala na Agulha, eu falei isso no jornal A Tribuna, e a turma fala que a gente é oposição depois, né? Eu falei, olha, é interessante que essa obra está começando na véspera de eleição, e eles não têm a licença ambiental, não têm o termo de posse de muitas áreas. Exatamente. Essa obra vai ser feita uma coxa de retalho. Na época eu usei bem esses termos também, Conrad. Eu usei esses termos aqui. E está acontecendo isso, Conrad. Não, tá um absurdo. Assim. Demorou um ano para a turma perceber isso. Demorou um ano, quer dizer... Foi todo mundo, achou lindo, maravilhoso. É uma luta de não sei quantos anos, quantas décadas a duplicação da SP95. Concordo com tudo isso que vocês pensam, que a obra tem que ser feita, concordo plenamente. Mas as coisas têm que começar de forma correta. Olha, se não sair licença ambiental nisso daí, a gente corre um sério risco dessa SP95, que já era perigosa, se tornar mais perigosa e ficar muito parecido com aquele trecho também da SP360 entre Itatiba e Jundiaí, que não faz não sei quantos anos que não termina aquele negócio, Conde. Verdade. Porque ali também não tinha licenças ambientais, eles estão sofrendo para conseguir, e até o João Marcelo sugeriu que a Câmara faça pressão junto à CETESB de Paulínia. Olha, primeiro a CETESB é uma autarquia independente, né? Ela não pode, em hipótese alguma, o governador ir lá da ordem, ou o prefeito daqui da ordem, ou o vereador da ordem, quer que seja feito assim. Não pode, isso não existe, Conde. É uma decisão técnica. É uma decisão técnica, e uma decisão técnica supera qualquer decisão política. Deveria ser assim. Deveria. O engraçado é que dessa do Itatiba ao Jundiaí, né, o primeiro lugar que acharam com todas as licenças ambientais lá foi da Praça de Pedágio. Isso é verdade, 210 para quem passa lá. Né? É incrível. Incrível. A estrada continua um lixo, você continua correndo todos os riscos, até alguns maiores, mas o pedágio está lá já. Primeira construção que teve. É verdade. E quem frequenta essa estrada como eu todos os dias, tem alguns lugares, Paulo, que é um precipício. Chegando em Arcadas ali, puseram uma setinha para o lado, mas fizeram no pavimento de baixo, né? Vão fazer a outra pista. Se o camarada estiver meio chutado à noite e for reto ali, ele cai numa ribanceira, velho. É incrível. Ontem de manhã tinha carro tombado lá, né? Hoje de manhã tive informação que também teve mais um hoje, né? Capotado lá, né? De manhã. Então, muitos acidentes ocorrendo na SP95. Na realidade, o Alckmin quis começar essa obra junto com o Barros Munhoz, enfim, toda a turma do PSDB, justamente para botar força nessa região, Conde. Né? Exatamente. Para consolidar aí, no ano passado, a eleição do Jacó, enfim, a eleição de todos aqueles que apoiavam. Fizeram, inclusive, a inauguração de algo que nem começou na frente da IP. É isso que eu ia falar agora. Além de ser uma coxa de retalho, eles começam pelo retalho onde o Alckmin vai. Aí foi lá, fez na frente da IP, aí o Alckmin foi lá. Aí começou um pouco de pedregulho na frente até hoje, né? Aí agora começou a obra aqui de Amparo até Serra Negra, começou ali o trecho perto do posto da Polícia Rodoviária. Aí o Alckmin ia vir em Serra Negra, começaram em Serra Negra, largaram tudo parado pra cá. Agora tá um degrau lá. Você vê como essa questão da CETESB é uma coisa séria. E aí eu lanço o desafio, aquelas pessoas que
Você lembra quando o Paulo Miota faltava fazer aquele trecho da estação de tratamento de esgoto próximo ao Faquini, a ponte, aqui a próximo ao antigo shopping, né? Vamos dizer assim. Verdade. Ficou aquele trecho sem ligação do esgoto. E naquela ocasião o prefeito quis fazer, os técnicos acharam, não vamos fazer pelo método destrutivo, mas indestrutivo, ou seja, aquele que vamos passar pelo lado do rio a tubulação, né? Evitando quebrar o asfalto, criasse um transtorno tremendo ali naquele lugar. E se alterou o projeto e alterou a licença que a prefeitura tinha da CETESB para colocar a ETE ali, naquele trecho da ETE. Nossa senhora, você lembra o que aconteceu, Conde? Nossa. Porque a prefeitura cortou algumas árvores e tal, e esses mesmos que estão hoje na prefeitura foram o primeiro a malhar pedra no Paulo Miota. Carlos Carlos Alberto Alberto foi medir as árvores, contaram até quantas árvores e quantos sementes tinha nas árvores lá, aquele dia, aquela vez lá. Sabe? Não, é um absurdo. Agora que tá essa coxa de retalho, nem tinha licença ambiental, gente, para começar uma obra, essa mesma turma fala amém a tudo. Essas mesmas pessoas falam amém, porque hoje eles estão no poder. Né? Eles estão no poder. Não estou falando aqui, o Miota estava certo, o Miota estava errado naquela ocasião também. Porque alterou um projeto que tinha licença ambiental daquele projeto. Se ele alterou por conta, fez errado também. Sim, claro. Fez errado. Agora, mais errado ainda está é o governo do estado começar uma obra ao qual não tem nem licença ambiental, gente. O governo que tem a obrigação de fiscalizar, dá o exemplo. Dá o exemplo, faz a coisa errada. Faz a coisa errada.